Boa tarde a todos, tudo bem? Aqui é a Jussara Coutinho, da equipe de marketing da Start Soluções em TI, e hoje estamos aqui com o Fernando Ribeiro. Ele é coordenador de sistemas da Start, com 8 anos de experiência em liderança de equipes, já criou o banco de imagens da Philips Valita, coordenou e desenvolveu os softwares ADM Firewall, ADM Voice e Chamap. Ele vai iniciar agora o nosso webinar Como controlar a banda do seu negócio com alta performance. Temos 1 hora para compartilhar as ideias, aprender e tirar dúvidas. Fiquem à vontade para enviar as perguntas durante toda a apresentação e ao fim a gente vai reservar um momento só para interação e respostas. A apresentação também será enviada para todos, ok? Aproveitem e um ótimo webinar. Olá pessoal, sou Fernando, como a Jussara já me apresentou, e vamos tratar um pouco sobre o controle de banda no seu negócio com alta performance. Nós atualmente temos em nosso mercado, analisando o mercado num geral, mais de 180 milhões de conexões ativas no Brasil em 2015. Então são muitas conexões ativas, conexões que têm um tráfego de dados muito alto. Os sites mais acessados, além do Google, são de redes sociais, notícias e compras, e muitas vezes esses sites não são estritamente a trabalho, então isso já é um ponto a ser levantado. Né? O terceiro ponto é que mais de 1 milhão de ataques cibernéticos foram reportados em 2014. Então é uma quantidade muito grande de ataques que aconteceram. Então a gente consegue ver apenas por esses números que as empresas elas estão vulneráveis a isso, principalmente empresas que não estão preocupadas com ataques, porque essas empresas acham que não tem nenhum risco na internet, e isso é um conceito bastante errado. E 59% dessas empresas, desses ataques, no caso, atingem as finanças das empresas, sendo que 65,2% são em indústrias de pequeno e médio porte. Então, como eu já mencionei, as pequenas empresas e as médias empresas, elas são umas das mais afetadas com esse tipo de ataque, porque muitas das vezes, elas não têm um controle adequado da sua rede e do que está acontecendo dentro da sua rede, para que então você consiga ter uma segurança, uma estabilidade do seu link de internet, de todas as conexões que são utilizadas dentro da empresa. Então isso é uma coisa que é bastante interessante de nós notarmos. E nós vamos tratar do Firewall, que tem controle. A gente vai dar uma pincelada bem rápida aqui, que na parte de controle a gente consegue controlar a banda larga, e isso é uma das coisas que a gente vai ver hoje, conversas em Skype, sites acessados, a gente consegue melhorar a produtividade, porque você vai fazer com que os controles eles façam com que o seu colaborador tenha foco no trabalho, com acessos relacionados à área dele, e não ficar acessando qualquer tipo de site e qualquer outro serviço na internet que não é para a própria área dele. Segurança, barreira contra ataques virtuais e e-mails mais seguros, porque você vai ter uma segurança muito maior, porque você vai ter todo um controle que vai fazer o papel de barreira para a sua empresa. E, obviamente, os relatórios que vão te dar uma oportunidade de fazer análises completas de forma simples e rápida. A gente vai passar por alguns deles hoje para a gente ver como é fácil de você, então, ter um relatório, como é fácil fazer um controle, como é fácil. E a ideia do ADM Firewall é que nossa maior intenção é facilitar o controle para o usuário final, para que aquela pessoa que às vezes nem tem uma inteligência na área de TI muito grande, porque às vezes
a própria empresa não tem a área de TI, ou a pessoa não consegue parar, ou a própria pessoa de TI, às vezes, tem alguma dificuldade em algum assunto específico do firewall, nossa intenção é fazer com que todo esse controle seja um controle simples e que os relatórios sejam bem fáceis e nos deem uma forma de análise que seja muito interessante para fazer a gestão de todos os seus colaboradores. E aí, então, a gente vai entrar em alguns casos que acontecem quando a gente começa a falar de controle de banda, né? Porque o controle de banda a gente às vezes subestima porque a gente acha que não é tão necessário assim, porque hoje a gente tem links que são de grande escala e a gente acha que isso não vai ter nenhum tipo de problema. Só que a gente vê nesse caso, por exemplo, quando se quer estabilidade na conexão para todos os setores da empresa, você precisa de um controle de banda. Por quê? Como a gente vê aí nas duas imagens, o Igor está assistindo vídeos no YouTube e, enquanto isso, a Márcia ela não consegue acessar o aplicativo do banco. Isso parece ser algo engraçado, mas é completamente danoso à empresa quando você passa por essa situação e você tem pessoas de uma certa área que ela precisa liberar o caminhão, que ela precisa liberar a nota fiscal, que ela precisa fazer um pagamento, que ela precisa gerar nota fiscal, e tudo isso com pessoas de outras áreas que estão utilizando de forma errada o link de internet. O que acaba acontecendo? Você tem uma dificuldade para utilizar a internet, no caso desse setor financeiro, enquanto outros estão tranquilamente acessando sem nenhum tipo de controle. E o controle de banda, ele serve justamente para isso. Você vai estabilizar essas áreas para que você não tenha uma quantidade, você não dê digamos que um link de internet muito grande para todos, mas todos consigam utilizar. E a gente vai fazer alguns testes aqui, algumas demonstrações, e depois vocês vão ver a respeito disso, e é algo bastante interessante. Um outro caso é quando o problema não é da banda contratada. Ele entra um pouquinho no anterior, só que ele tem algo a mais. A gente vê ali, o Carlos comprou mais megas de internet, mas o seu problema continua. E aconteceu um caso interessante com um parceiro nosso, que vende link de internet, e eles não tinham o ADM Firewall, eles tinham um outro firewall de um terceirizado da empresa, que dizia ele conseguia fazer todos os controles, tinha toda a segurança lá, e a gente posteriormente viu que não tinha nada disso. Mas o que aconteceu? O link de internet, ele começou a ser utilizado de uma forma tão errada. Na verdade, aconteceu assim, vou explicar desde o começo. A pessoa, eles foram fazer uma reunião com uma pessoa que veio da China, e essa pessoa, não sei se foi propositalmente ou não, colocou um pendrive que tinha um vírus, e no final das contas, a máquina que teve esse pendrive espetado, ela foi infectada com um vírus. O que aconteceu? Depois disso, essa máquina começou a gerar um tráfego enorme para chegando no link de internet, chegando nessa operadora que é nossa parceira, e estava causando um estrago muito grande, porque ela estava ninguém conseguia utilizar nada dentro da empresa. E aí, qual foi a solução que eles encontraram? Culpar a banda, ou no caso, a empresa que fornecia a banda contratada. Por quê? Como que não funciona o meu link de internet e o pessoal da empresa de link de internet fala para mim que está funcionando, que está normal, não tem problema, mas só que daí eles reportaram algo pior ainda. Olha, não só está funcionando o seu link de internet, como vocês estão utilizando até demais. Então, assim, existe algo dentro da empresa que está com algum problema. No final das contas, eles aceitaram, a gente colocou a ADM Firewall lá para fazer essa análise, e no final das contas conseguimos descobrir pelo controle de banda
qual era a máquina infectada, qual era o problema que foi encontrado, e aí, então, facilmente a gente conseguiu reportar isso para o diretor da empresa, que aí depois teve uma conversa séria com o fornecedor, porque ele dizia que tinha um controle, que já tinha feito todas as varreduras, mas no final das contas ele não tinha nenhum controle de banda. Ele poderia até ter algum controle com relação a algumas áreas específicas, como o pessoal não pode acessar Facebook, o pessoal não pode acessar a rede social no geral, a pessoa não pode acessar wall, mas o controle de banda em si não existia e acabou dificultando muito na utilização do link de internet para todas as pessoas da empresa. Então isso é interessante. Às vezes as pessoas elas culpam a empresa que fornece o link de internet dizendo que eles são o problema, mas nem sempre é o problema. Às vezes as coisas que estão acontecendo dentro da empresa, como por exemplo, às vezes a gente libera dentro da empresa uma rede wireless e fala assim para os nossos visitantes, pode acessar a rede wireless, não tem nenhum problema. E no final das contas, as pessoas elas estão utilizando uma quantidade enorme do seu link de internet e você não está nem sabendo. E então o controle de banda vai te fornecer uma produtividade, porque você vai fazer com que todos consigam, você consegue minimizar essa quantidade de pessoas fazendo várias coisas com uma quantidade muito grande de link e outras com uma quantidade muito pequena, que daí entra também para a estabilidade, porque todos conseguem ter uma estabilidade do seu link de internet e, obviamente, o Firewall vai dar uma segurança muito grande, porque não só ele vai te garantir que as pessoas vão ter esse controle de banda muito apurado, como eles também vão conseguir, você vai conseguir fazer o controle de conexões que podem entrar, como por exemplo tentativas de invasão, esse tipo de coisa, você vai ter controle de tudo isso. Então, eu vou fazer uma demonstração para vocês, e aí vocês vão então ver algumas coisas que a gente consegue então fazer no ADM Firewall que são bastante interessantes. Bom, pessoal, essa é a interface do ADM Firewall. Eu já estou com o ADM Firewall aberto na parte de controle de banda. Você tem uma opção de colocar qual que é o download máximo e o upload máximo da sua banda contratada. Então, a configuração ela é bem simples. E você tem os grupos onde você pode configurar individualmente ou de modo compartilhado como vai ser a utilização dos seus usuários e também dos IPs ou das máquinas que estão liberadas sem nenhum controle. E é isso interessante que a gente vai ver também que isso alguns firewalls não têm. Então, eu vou entrar aqui, o geral, por exemplo. Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Você pode ver que você tem controle de download, upload e o tipo do grupo. Aí, essa é uma configuração bem simples, ela é bem prática, bem fácil de ser utilizada. E um detalhe, eu não sei que número colocar. Nós temos um suporte que pode te auxiliar em tudo isso, que pode te dar várias dicas de como utilizar da melhor forma possível para a sua empresa, para a sua necessidade, como funciona esse tipo de controle. Então, nesse caso, nós selecionamos o individual, mas tem o compartilhado. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que o individual, obviamente, todos os usuários e todos os IPs que estão selecionados, que estão do lado direito, eles vão poder chegar a 1,5 MB kbps, que isso vai dar em 175K por segundo. E o compartilhado, você vai falar que todos os usuários IPs que fazem parte desse grupo, eles vão... É como se você jogasse todo mundo dentro de
de uma bacia e você falar o seguinte, ó, todo mundo se vira, pode chegar no máximo a 1,5 MB. Então todo mundo vai dividir, vai compartilhar isso, e isso foi muito utilizado no próprio Speed há um tempo atrás. Então as pessoas elas utilizavam compartilhado o link de internet de um certo setor de uma cidade, de um bairro específico, e no caso do Ademir Fire, você tem a oportunidade, tem a possibilidade de colocar, então, o compartilhado se você quer definir que eu tenho, por exemplo, 10 MB de internet, eu tenho 30 MB de internet, 10 MB vai ser só para minha área específica. Então, eles vão brigar lá por 10 megas específicos. Ou individualmente, eu vou colocar 1,5 MB, e aí, então, eles vão conseguir utilizar individualmente com 1,5 MB, se todo mundo utilizar ao mesmo tempo, aí você teria que fazer a conta de quanto daria, mas, obviamente, não são todos que vão utilizar ao mesmo tempo, porque é muito, digamos que acontece de a pessoa acessa, outra pessoa acessa, aí quando eu estou lendo a notícia, quando eu estou fazendo alguma coisa, outra pessoa vai lá, utiliza, então acaba sendo bastante volátil isso. E aí eu vou mostrar também depois um gráfico que vai ilustrar bem isso. Então eu coloco os usuários e os IPs. Eu vou mostrar para vocês um download que foi feito, ele está sendo feito no caso, e aí dá para perceber que ele vai ser feito em até 45 minutos, ele aparece que ele está fazendo com 177 KB por segundo, e aí então eu posso ver no gráfico de consumo, aqui no gráfico de consumo, eu consigo ter uma visão bem interessante que inicialmente tem todos os links, todas as interfaces que o Ademir Farol tem, mas como a gente só está falando de link de internet, então eu quero ver do meu link de internet, então o link principal, isso é a somatória de todas as pessoas que estão utilizando a internet dentro da empresa, porque isso já é direto na borda, e o outro link que está sendo utilizado para a navegação das pessoas que fazem parte da empresa. A gente olha e parece até pouco, mas a gente vai perceber que as pessoas que estão acessando e utilizando a internet dentro da empresa, elas não sentem uma lentidão muito grande, porque justamente você dá a oportunidade de não ser um link muito baixo, porque para cada pessoa 1,5 MB, isso não é uma configuração que deve ser considerada como a ideal, porque isso vai variar de empresa para empresa, mas nesse caso, essa empresa, ela conseguiu entender que isso era algo interessante para ela. Então, a gente vai agora para um gráfico específico de alguém, e aí eu vou pegar aqui, e é interessante notar que eu coloquei aqui que esse Fernando, né, no caso sou eu mesmo, ele vai ter uma possibilidade de utilizar até 1,5 MB. Então, eu tenho um controle aqui me dizendo que na última hora ele ficou utilizando no máximo 1,5 MB. E aí me mostra o diário também. Vocês veem que tem um pico aqui, e eu vou mostrar para vocês o porquê que isso aconteceu. O semanal, o mensal e o anual. Então, dá para fazer um controle do usuário para saber como ele está utilizando. Isso é apenas um dos relatórios que o Ademir Farol tem, no caso esse gráfico, para você fazer análise do que a pessoa está acessando. Você tem a possibilidade de ver o que a pessoa está acessando, mas aqui você consegue saber que ele está utilizando muito, mesmo que seja o máximo. Então, eu preciso entender o porquê que ele... na verdade, eu estou querendo controlar a quantidade máxima que ele tem, independente do que ele faça, porque nesse caso específico, eu estou falando que é um IP liberado, sem nenhum controle. Só que o controle de banda existe, então não é exatamente sem controle. O controle de banda, ele existe,
E aí a gente tem também uma outra configuração de rede wireless que a gente consegue ver, como que foi a utilização de rede wireless dentro da empresa, né? E é isso é interessante porque às vezes a gente faz um controle de rede wireless que a gente consegue ver o quanto que as pessoas estão usando a sua rede wireless dentro da empresa, às vezes sem você saber. Então é bem interessante fazer esse tipo de controle. Mas eu vou voltar aqui para esse aqui do Fernando, que a gente vai pegar mais alguns detalhes disso. Então a gente está vendo aqui, está com conclusão em 44 minutos. Eu vou então fazer o seguinte, para a gente ver se realmente ele está vamos ver se ele. Vou fazer, na verdade, outro controle aqui para a gente ver o que pode acontecer. Vou fazer de um outro aqui. Só um minutinho, que daí ele está fazendo download. Ó, vocês estão vendo ali, batendo 177K de novo, né? Que a gente fez aquele controle. E aí eu vou mostrar para vocês duas telas interessantes e que vão mostrar um controle bem interessante da sua rede. Um é do dashboard, aqui tem a parte da configuração, mas o que eu quero ver é ele funcionando. Então, vou mostrar para vocês aqui. E aí, vocês vão ver, tem várias coisas, mas a gente vai se ater só a essa última parte aqui, que é links e interfaces. E a gente vai ver que a saída que eu estou utilizando é essa ETH2 vivo. Então, a gente vai tomar como base esse ETH2, tá? Vocês veem aí que isso é em tempo real, é quanto está batendo de tráfego a utilização nesse exato momento, direto na interface do link de internet. Então, é isso que eu estou consumindo do meu link de internet, não é de todos os usuários. De todos os usuários eu consigo ver naquele outro gráfico que eu mostrei para vocês. Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa outra aqui e a gente vai tirar esse controle para a gente ver o que acontece no caso de não ter controle, tá bom? Então, eu vou colocar para salvar e a gente vai ver, então, como que vai funcionar aqui a parte da liberação. Só aguardar ele salvar, que ele já faz toda a tratativa e já aplica isso nesse exato momento. Então, vocês começam a perceber que a diferença é muito grande. Olha só, ele está batendo 3 mega de tráfego, sendo que a gente tinha colocado que o máximo que ele ia poder era, no caso, você fazendo a conversão, isso daria 30 mega. O seu link seria de aproximadamente 30 mega, entre 30 e 40 mega. Então, é uma diferença muito grande. Olha só a diferença de tempo. Você está fazendo em 5 minutos. E aí, vamos então passar para a parte aqui. Olha só quanto que está batendo o seu link de internet em tempo real. Chegou a 35 mega, 28, 30. E aí, você percebe que se deixasse liberado, ele iria utilizar. Então, a gente vai voltar esse controle para que, então, ele não fique utilizando dessa forma, porque isso não é o ideal que a empresa definiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, ele vai aplicar novamente as regras, e aí, então, a gente vai ver a diferença que isso vai dar de impacto em tempo, né? Porque o tempo vai mostrar muito como que está a diferença do link de internet. Então, agora, exatamente, ele está mostrando para mim em 4 minutos. Mas eu vou deixar ele só terminar a aplicação e a gente vai ver a diferença que isso vai causar para o usuário que está fazendo download, aquele que fica baixando. Aqui aplicou para mim.
Então a gente volta para lá, a gente começa a ver baixando o link de internet e a diferença ela é gritante, porque ele vai mostrando para você, e eu vou até mostrar de novo aqui, olha só como em tempo real o seu link de internet, ele, digamos que tem uma sobrevida. Então, se a gente olhasse simplesmente essa parte aqui, nesse tempo aqui, a gente acharia que estaria na hora de fazer um upgrade no meu link de internet. Mas, da forma como a gente viu e o que a gente pode pensar é, 1,5 MB para um link de 30 MB é muito pouco. Aí, então, você pode, obviamente, fazer um controle que você ache mais adequado. Pode aumentar, mas a gente está considerando que várias pessoas da empresa elas estão utilizando os dois links, porque a gente tem dois links mostrando aí, um que bateu quase 20 MB nesse tempo aqui, outro que bateu 35 MB praticamente, e a diferença é, quando existe um controle, é perceptível que o link de internet ele vai parecer que existe para todo mundo, porque às vezes, como a gente viu na primeira situação, nem sempre para todo mundo parece existir um link aceitável, até porque a ideia é que as empresas elas estão vendendo cada vez mais link de internet, mas nem sempre isso é o principal. Nós vemos várias empresas que têm 10 MB de internet, por exemplo, e que elas estão muito melhor, utilizando muito melhor o link de internet do que empresas que têm 100 MB. Por quê? Às vezes a empresa que tem 100 MB, como no caso aqui, essa empresa tem 35 MB, que é o nosso teste, ela não mostra a realidade quando você tem um controle de banda. Então, controlando a banda, você tem um link muito mais estável, porque você não vai causar gargalos para as outras áreas também, e você não vai sempre culpar o seu link de internet como se ele sempre fosse o patinho feio da história. Então, voltando para a nossa apresentação aqui, a gente, para vocês que estão nos assistindo, nós damos a oportunidade de conhecer um pouco mais a Demifiral e vocês podem conseguir 20% de desconto, válido, obviamente, para quem está assistindo a gente aqui nesse momento e até o dia de hoje. Aí você pode, então, conversar com os nossos consultores. A gente tem outras funcionalidades. Eu vou até mostrar para vocês rapidamente algumas funcionalidades que o Ademify tem, como só para vocês terem uma ideia mesmo. A gente tem funcionalidade para todos os usuários, a gente tem o controle de banda mesmo, nós temos o IDS, temos o controle de Skype, nós temos o monitor em tempo real de todas as coisas que acontecem dentro da empresa, no caso, todo o tráfego de internet que é gerado para fora da empresa, às vezes até para dentro também. Nós temos relatórios por exemplo, é interessante que a gente pode mostrar aqui um relatório, eu vou até mostrar para vocês aqui, um relatório que vai mostrar o tráfego de navegação dos usuários e quem mais utilizou isso. Então, vou pegar aqui, por exemplo, como um exemplo, uma terça-feira, e eu vou falar que os 10 que mais geraram tráfego nesse dia, e eu consigo ver aqui 2,82 GB, e eu consigo saber exatamente onde foi que isso aconteceu. Então, por exemplo, nesse caso, esse usuário específico, ele fez download do Windows Update, 2,22 GB, e você consegue saber exatamente tudo o que aconteceu com esse usuário específico. Isso acaba somando com aquelas coisas que a gente falou com relação a gráfico de consumo,
a parte de controle, tudo isso que a gente falou, porque tudo isso vai se somando e a gente vai conseguindo fazer, então, fazer essa análise bem específica. E tem vários outros serviços bem interessantes que a gente pode passar. A gente vai fazer outros webinars para falar a respeito de outras situações que acontecem na empresa e que a gente consegue utilizar o Ademify para resolver isso, né? Então, a gente tem controle também de navegação, o controle de todos os links que você tem de internet. Eu quero utilizar, fazer um balanceamento, falar quanto que qual é a porcentagem que vai para um, a porcentagem que vai para outro, a redundância automática, se um cai, o outro ativa automaticamente. Aí você consegue ter uma segurança muito maior, porque o ideal, né, a gente conversando sempre com os nossos clientes, o ideal é que sempre a gente tenha uma redundância de link, porque o seu link de internet, não é porque a gente falou tudo isso agora que quer dizer que então o seu link de internet é mil maravilhas. Na verdade, pode ser que seu link realmente não seja o ideal para a sua empresa, e é por isso que é interessante, então, ter uma segunda opção para, então, fazer esse balanceamento, para que você tenha a opção de falar que alguns IPs que são liberados, eles vão utilizar um link específico, outros que são controlados, eles vão utilizar o outro, ou você vai utilizar balanceado. Então, você tem essa opção de fazer esses controles e ter uma segurança muito maior, porque o meu link caiu. Às vezes passa imperceptível porque o próprio Ademify ele faz isso automático, ele consegue analisar e consegue então fazer esse controle, e você não tem você com vários links de internet você vai ter uma segurança muito maior. Então a nossa ideia aqui não é falar e citar que a link A ou B é bom ou ruim. A gente está falando aqui que fazer um controle bem feito pode ser que resolva os problemas da sua empresa, porque às vezes a gente está culpando o link de internet, que muitas vezes não é o culpado. Então essa é a nossa ideia, e a gente tem como base isso. Então, se vocês tiverem o interesse de conhecer o Ademify, nós estamos dando 20% de desconto para as pessoas que nos conheceram. Nós temos a oportunidade nós queremos ter a oportunidade de conhecê-los também. Se vocês tiverem também outras dúvidas, se vocês tiverem dúvidas agora também, vocês podem fazer para a gente está à disposição para poder ouvir. E se você também tem alguma dúvida e você não quer deixar aqui, você quer ligar para a gente, você pode ligar para a gente, pode conversar com a gente. A gente tem nossa intenção aqui oferecer algo que vai ser bastante interessante para vocês e que, obviamente, resolva o seu problema. Então, é isso. Eu acho que a gente passou rapidamente pelo controle de banda, mas a nossa ideia era mostrar justamente como funciona todo esse controle. Então, a gente agradece a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição para isso. Bom, pessoal, antes aqui de abrir para as perguntas, quem se interessou em receber os 20% e quiser experimentar o Ademify, aí na página em que vocês estão assistindo, tem um campo para o cadastro, e aí a gente entra em contato com vocês. Quem deixou uma pergunta aqui foi o Rafael. Ele quer saber do Fernando se ferramentas específicas para controle de banda também são uma boa alternativa quando o assunto é segurança da informação. Acho que o que ele quis dizer é que a gente apresentou aqui um firewall como solução para esse problema da banda. E se a pessoa quiser uma ferramenta específica para isso, também vai garantir a segurança? Oi, Rafael. Bom, existem algumas formas de fazer esse controle. Obviamente, várias ferramentas elas existem no mercado e elas
contemplam o controle de banda, só que aí você vai ter algumas informações que elas vão estar desconexas, como, por exemplo, você falar que o usuário específico, o colaborador específico, ele pode utilizar vários sites ou só alguns sites, ele vai ter o controle de Skype, ele vai ter todo o controle que o próprio Admin Firewall vai dar, além do controle de banda. Ter ferramentas específicas para fazer esse controle, várias ferramentas de controles específicos vão existir. Só que a nossa ideia é, o Admin Firewall ele vai te dar todas as ferramentas necessárias para que você consiga fazer todas as configurações em um lugar só. É muito mais simples, você não precisa ter vários sistemas, várias ferramentas para fazer um controle que o Admin Firewall já dá para você fazer não só de máquinas que estão liberadas para navegação, como também usuários controlados, às vezes usuários que não podem acessar nada praticamente, eles só acessam um sistema específico. Então, essa possibilidade de você fazer esse controle, ela é muito mais interessante quando você tem tudo isso integrado. Então, essa é a nossa ideia e essa é a nossa intenção. Muito obrigada, Fernando. Acho que ficou claro aqui para o Rafael. Se ainda tiver com dúvida, pode enviar para a gente o e-mail, os contatos estão aí. E agora a gente vai encerrar. Eu queria agradecer a presença e a participação de todos e dizer que a gente se coloca à disposição para quem tiver dúvidas ou quiser bater um papo. Os contatos estão aqui na tela. Só lembrando, esse vídeo ele será disponibilizado para todos por e-mail, logo após a gente encerrar. Se você gostou e quer continuar acompanhando nossos materiais, inscreva-se no nosso canal Start Soluções em TI. Espero que tenham gostado e até a próxima!